E se eu te dissesse que há momentos em que a sabedoria exige silêncio, pausas sagradas que protegem os tesouros que Deus colocou dentro de você? Sim, até você carrega coisas no coração que devem permanecer ocultas por um tempo. Talvez você as tenha mantido em segredo por precaução, ou talvez tenha sentido que ainda não era o momento certo para falar. Mas há mais neste silêncio do que você imagina. Há uma força divina no silêncio, uma força que guarda, nutre e impulsiona as promessas de Deus em sua vida. Algumas verdades são preciosas demais para serem faladas antes do tempo. Imagine perder o que Deus confiou a você porque compartilhou muito cedo, ou com alguém que não estava preparado para receber. Hoje, quero compartilhar 5 coisas cruciais, sim, 5, que os escolhidos de Deus precisam proteger para resguardar seu propósito divino. Se você está pronto para abraçar a sabedoria e caminhar na força do santo silêncio, fique comigo. Preciso dizer, o último ponto é de longe o mais importante, então permaneça até o final e seja abençoado com esta mensagem. Além disso, pedimos que você curta, se inscreva e compartilhe para ajudar a espalhar a palavra de Deus. Em uma era de excessos nas redes sociais, onde a validação muitas vezes parece vir de curtidas, comentários e aplausos, o chamado ao silêncio pode parecer contra a corrente. Somos tentados a divulgar nossas vitórias, anunciar nossos planos e compartilhar cada pensamento com qualquer pessoa disposta a ouvir. Mas ouça-me, como alguém separado por Deus, você é chamado a um padrão mais elevado. Há revelações destinadas a permanecer entre você e o Criador até o tempo certo. Certos insights precisam ser cultivados no lugar secreto, mergulhados em oração e revelados apenas quando Deus disser, agora. Isso não é sobre medo ou desconfiança, é sobre sabedoria e obediência. É sobre reconhecer que seu chamado é precioso, sua unção é poderosa e sua jornada é única. O inimigo da sua alma procura momentos para distorcer, roubar e desencorajar. Você não deve explicação a ninguém sobre o que Deus está fazendo em sua vida. Sua validação vem apenas de Ele, não dos aplausos públicos. Então, deixe-me perguntar, você está protegendo os tesouros que Deus colocou dentro de você? Está discernindo o que compartilhar e o que proteger? Está deixando Deus guiar o momento e o público das revelações que Ele lhe confiou? Essas não são apenas perguntas. São as chaves para viver como um escolhido de Deus. Primeiro, suas lutas pessoais ou fraquezas. Deus te projetou com um propósito divino, mas isso não significa que os detalhes das suas dificuldades sejam para todos saberem. Vivemos em um mundo que celebra a transparência, muitas vezes confundindo-a com sabedoria. Mas ouça isto. Suas lutas não são para consumo público. O apóstolo Paulo nos lembra em Coríntios 12, 9, minha graça é suficiente para você, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo compartilhou sua fraqueza para magnificar a graça de Deus, não para convidar críticas ou pena. Olhe para a história de Sansão em Juízes 16, verso 7. Ele revelou a fonte de sua força a Dalila, acreditando que ela se importava com ele. Em vez disso, ela usou esse conhecimento para derrubá-lo. A falha de Sansão não foi apenas confiar em Dalila, foi revelar algo sagrado que deveria ter permanecido oculto. Não entregue as chaves do seu destino a quem não tem o seu bem espiritual como prioridade. Suas fraquezas são espaços sagrados onde a graça de Deus está operando. Quando você as expõe indiscriminadamente, corre o risco de ser traído, como Sansão foi. Por que isso importa? Porque, como alguém escolhido por Deus, você não é chamado a viver de forma imprudente. Você é chamado a viver estrategicamente. Quando você compartilha suas lutas sem discernimento, se abre a batalhas desnecessárias. O inimigo não precisa criar novos ataques quando você lhe entrega as munições. Seja sábio, seja vigilante. Até Jesus, em toda a sua perfeição, praticava discrição. Ele frequentemente se retirava para orar sozinho, Lucas 5,16. Ele compartilhou suas verdades mais profundas com poucos, não com a multidão. Discrição não é segredo, é mordomia. Sua vida é uma obra-prima sendo tecida por Deus, e nem todos os fios precisam ser visíveis antes de serem concluídos. Seja intencional sobre quem pode ver o trabalho inacabado da graça em sua vida. Isso não é esconder, é honrar o processo de Deus em você. Vamos voltar à história de Sansão. Ele foi separado por Deus desde o nascimento para libertar Israel, mas sua queda não veio por força bruta, e sim por confiança mal colocada e falta de discrição. Dalila não derrotou Sansão com força, ela o desgastou com palavras persistentes.
Ela o convenceu a compartilhar o segredo de sua força, algo que deveria ter permanecido entre ele e Deus. No momento em que ele revelou, sua unção foi comprometida. O que podemos aprender com isso? Nem todo mundo que demonstra interesse na sua vida está investido em seu destino. Dalila parecia preocupada, mas tinha motivações enraizadas na traição. Sua força, seus dons espirituais, seu chamado, não foram feitos para conversas casuais. Proteja-os como o tesouro inestimável que eles são. Mesmo na falha, a graça de Deus permanece suficiente. Sansão, embora enfraquecido, arrependeu-se e cumpriu seu propósito no final. O primeiro passo para aplicar isso à sua vida é identificar confidentes piedosos. Pergunte a si mesmo, essa pessoa é guiada pelo Espírito de Deus? Ela se alinha com sua palavra? É uma administradora confiável do meu coração? Provérbios 27:6 nos lembra, fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Um amigo verdadeiro te aponta de volta a Deus, não te afasta dele. Pratique a discrição. Nem toda luta, vitória ou fardo é para ser compartilhado com todos. Jesus disse em Mateus 7:6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Guarde suas pérolas, seu testemunho, suas dificuldades, seus triunfos. Compartilhe-os apenas com aqueles que irão valorizá-los e honrá-los. Por fim, confie no tempo de Deus. Às vezes, nossa vontade de compartilhar vem de um desejo por validação ou encorajamento. Mas lembre-se, Deus vê você. Ele conhece seu coração. Sua aprovação é suficiente. Deixe Ele guiar o que você compartilha, quando compartilha e com quem compartilha. Vamos ao segundo. Os planos de Deus para a sua vida antes de se concretizarem. Deus, em sua infinita sabedoria, projetou cada detalhe de sua vida com precisão. No entanto, os planos dele muitas vezes requerem tempo, preparação e um tempo divino para se revelarem. Compartilhá-los prematuramente pode atrair oposição, confusão ou até mesmo desvio de caminho. Abacuque 2:3 declara, pois a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. O tempo de Deus é perfeito, mas exige paciência. Quando você compartilha antes do tempo, pode enfrentar batalhas para as quais ainda não está preparado. Considere José em Gênesis 37. Deus deu a ele sonhos de grandeza, visões de sua família se curvando diante dele. Em sua empolgação, José compartilhou com seus irmãos. Em vez de comemorarem, eles ficaram com inveja e o venderam como escravo. Embora a promessa de Deus tenha se cumprido, a jornada de José foi marcada por traição, prisão e sofrimento. Isso não diminui a visão, mas lembra você de discernir quando e com quem compartilhá-la. Por quê? Porque os planos divinos são delicados em seus estágios iniciais. Quando Deus planta uma visão no seu coração, é como uma semente. Sementes não brotam da noite para o dia, precisam de tempo para criar raízes, crescer e dar frutos. Expor uma semente às condições adversas cedo demais pode atrofiar seu crescimento ou destruí-la completamente. Até mesmo Jesus, o Salvador do mundo, demonstrou essa sabedoria. Em João 7:6, ele disse aos discípulos, meu tempo ainda não chegou. Apesar de possuir todo o poder e autoridade, Jesus não apressou seu ministério nem revelou seu propósito antes do tempo. Ele se moveu de acordo com o cronograma divino de Deus, confiando que cada passo seu era guiado e determinado. Da mesma forma, o inimigo observa e espera. Embora ele não possa impedir os planos de Deus, ele pode criar distrações, provocar oposição ou semear dúvidas se você revelar muito, cedo demais. Pense em Neemias, que recebeu de Deus a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não anunciou sua missão de imediato. Conforme registrado em Neemias 2:12, ele se levantou à noite e inspecionou silenciosamente os muros, sem contar a ninguém o que Deus havia colocado em seu coração. Neemias entendeu a necessidade de estratégia e discrição. Vemos isso novamente na vida de Jesus. Em Lucas 2:49, quando Maria e José o encontraram no templo, Jesus disse, não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Contudo, mesmo com plena consciência de seu propósito divino, Jesus voltou para casa e permaneceu obediente a seus pais terrenos até o tempo determinado para seu ministério público. No casamento em Caná, quando sua mãe o incentivou a realizar um milagre, Jesus respondeu em João 2:4, minha hora ainda não chegou. Percebe o padrão? Até Jesus esperou o momento certo para revelar a plenitude de sua missão. Seu exemplo nos ensina que esperar não é uma negação da promessa, mas uma preparação necessária para seu cumprimento.
Como podemos aplicar esse princípio em nossas vidas? Primeiro, confie no tempo de Deus. Um atraso não é uma negação. Quando a visão parece demorar, é porque Deus está alinhando circunstâncias, refinando seu caráter e fortalecendo sua fé. Abacuque 2:3 nos lembra: espere pelo tempo determinado. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Segundo, pratique o discernimento ao compartilhar. Pergunte a si mesmo: este é o momento certo? Esta pessoa é o público certo? Lembre-se da história de José. Seus irmãos não estavam prontos para celebrar seu sonho. Nem todos têm a capacidade de administrar a visão que Deus te deu. Terceiro, proteja a visão através da oração. Quando Deus revela seus planos, sua primeira resposta deve ser oração, não proclamação. Entregue a visão de volta a Ele e busque sua sabedoria, orientação e proteção. Provérbios 3, 5, 6 nos instrui a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e Ele endireitará suas veredas. Próximo, suas conversas privadas com Deus. Em Mateus 6,6, Jesus dá uma instrução profunda. Quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Este versículo não trata apenas do ato de orar, é uma revelação da intimidade com Deus. Há momentos em que Ele fala com você no lugar secreto, revelando estratégias divinas, instruções pessoais e verdades profundas destinadas a moldar seu destino. Considere Moisés na sarça ardente em Êxodo 3. Deus não revelou seu plano de libertação de Israel na praça pública. Em vez disso, ele encontrou Moisés sozinho no deserto e falou com ele por meio de uma sarça ardente. Por quê? Porque o chamado e as instruções eram sagrados, destinados apenas àquele escolhido para cumprir a missão. A obediência de Moisés a esse encontro privado preparou o cenário para a libertação de Israel. Quando Deus te chama, Ele frequentemente começa em particular. O lugar secreto é onde identidade, propósito e estratégia são forjados. Porque o segredo importa. Algumas revelações são frágeis demais para o escrutínio dos outros. Nem todos estão prontos para entender ou apoiar o que Deus está fazendo em sua vida. Em Isaías 55:8-9, o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Os planos de Deus podem desafiar a lógica humana e provocar críticas se compartilhados antes do tempo. Jesus também modelou esse princípio no Monte da Transfiguração, Mateus 17:1-9. Ele levou Pedro, Tiago e João ao monte, onde foi transfigurado diante deles. Eles testemunharam sua glória e ouviram Deus declarar: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no. No entanto, Jesus instruiu-os a não contar a ninguém o que haviam visto até após sua ressurreição. Por quê? Porque o tempo era crucial. A divulgação prematura poderia ter interrompido o plano redentivo de Deus. Até mesmo Maria, mãe de Jesus, compreendeu isso. Quando o anjo Gabriel anunciou que ela daria à luz o Filho de Deus, Lucas 1:26-8, ela não correu para proclamar. Em vez disso, guardava todas essas coisas no coração. Algumas revelações requerem incubação no ventre da fé, antes de serem liberadas ao mundo. Neemias também demonstrou esse princípio ao reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não revelou seus planos imediatamente aos oficiais ou ao povo. Em vez disso, inspecionou os muros à noite, mantendo sua missão oculta até o momento certo. Neemias 12:16. Essa discrição estratégica permitiu que ele evitasse oposição desnecessária e se preparasse com eficácia. Próximo, a profundidade da sua força ou fraqueza espiritual. Isso não é para ser exibido publicamente. Por quê? Porque revelar demais pode te tornar vulnerável a ataques espirituais. Paulo nos instrui em Efésios 6:10-18 a ser fortes no Senhor e na força do seu poder, usando toda a armadura de Deus. Cada peça, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração, não é apenas para proteção, mas para guardar os tesouros da sua fé. Considere Davi, o jovem pastor em 1 Samuel 17. Ele não se vangloriou de sua força espiritual ao enfrentar Golias. Ele não proclamou a Saul ou aos israelitas o quanto sua fé era poderosa, ou quantas vitórias privadas ele já havia conquistado contra o leão e o urso. Em vez disso, agiu em obediência, confiando que Deus o livraria.
Davi sabia que sua força vinha de seu relacionamento com Deus, não da aprovação humana. Da mesma forma, você deve proteger os detalhes íntimos de sua jornada espiritual. Ao revelar prematuramente sua força ou fraquezas espirituais, você corre o risco de se expor aos esquemas do inimigo. 1 Pedro 5,8 adverte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O inimigo ouve nossas palavras e observa nossas ações, buscando qualquer oportunidade para explorar o que revelamos abertamente. É por isso que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5,16. Ele entendia o valor do segredo nas questões espirituais, protegendo sua conexão com o Pai, mesmo enquanto ministrava publicamente. Amados, esse princípio se estende além do reino espiritual para incluir seus planos e visões futuras. Há uma sacralidade nos planos que Deus te confia. As visões que ele sussurra em sua alma são santas. Abacuque 2:2-3 nos instrui a escrever a visão e torná-la clara, mas mesmo com clareza, a visão deve aguardar seu tempo designado. Embora a clareza seja essencial para a execução, o tempo é crucial para a proteção. Uma visão dada por Deus não é um anúncio público, é uma aliança com o Todo-Poderoso, exigindo discernimento e sabedoria para nutri-la até o tempo certo. Às vezes, o maior ato de fé não é o que você proclama, mas o que você preserva. Muitas vezes, sonhos são interrompidos, não por falta de origem divina, mas porque foram expostos antes do tempo. Nem todos irão celebrar o que Deus está fazendo em sua vida. Alguns podem até tentar sabotá-lo. Guardar sua visão é um ato de mordomia espiritual. Portanto, a sabedoria exige silêncio estratégico. Provérbios 15:22 nos diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Contudo, esse conselho deve ser escolhido com sabedoria. Busque conselheiros espiritualmente maduros, que priorizem a voz de Deus acima de suas próprias opiniões e que possuam o discernimento de alinhar-se com a vontade dele para sua vida. Há uma diferença significativa entre compartilhar sua visão com aqueles que orarão por seu sucesso e aqueles que irão explorar seu potencial. Como Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, há momentos em que você deve trabalhar em silêncio, com uma espada em uma mão e uma ferramenta na outra, protegendo a visão enquanto constrói. A lição é clara: nem tudo deve ser compartilhado. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria. O silêncio dá à sua visão o tempo necessário para criar raízes fortes. O silêncio permite que Deus te fortaleça para as inevitáveis tempestades de dúvida e oposição. O silêncio é a sua parceria com Deus para proteger o que Ele plantou dentro de você. Sua visão é sagrada e sua mordomia sobre ela demonstra sua confiança em Deus. Você manterá firme o que Ele te mostrou, mesmo quando outros exigirem uma explicação? Você aguardará no coração como Maria fez, confiando que o próprio Deus a realizará? O cumprimento de sua visão não depende de quantas pessoas sabem sobre ela. Depende da sua fidelidade àquele que a concedeu. Que isso sirva de lembrete para caminhar com reverência, falar com discernimento e agir com sabedoria. No tempo perfeito de Deus, Ele trará sua visão à luz. E quando isso acontecer, será inegável, imparável e um testemunho para a glória dele. Até lá, guarde sua missão divina como se fosse seu tesouro mais precioso, porque é. Se você é um escolhido de Deus, nem todos entenderão a magnitude de seu chamado. Proteja-o, nutra-o e confie que Deus o revelará no tempo certo. À medida que preparamos nossos corações para a oração, encorajo você a refletir sobre o que significa ser escolhido por Deus. Isso não é um fardo, é uma honra. Contudo, também vem com uma responsabilidade que exige sabedoria, humildade e uma profunda dependência do Espírito Santo. Vamos agora nos aproximar do trono da graça, pedindo a Deus que nos equipe com discernimento, força e clareza para administrar bem seus tesouros. Fechemos nossos olhos e oremos esta oração de fé juntos, como uma só família. Pai Celestial, Criador Todo-Poderoso do céu e da terra, viemos diante de Ti hoje com corações curvados em reverência e adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que conhece os mistérios de nossos corações e os planos que projetaste para nossas vidas. Nós Te adoramos, Senhor, pois Tua sabedoria é insondável e Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Tu nos chamaste como escolhidos, separados para um propósito divino, e Te damos toda a glória por nos confiar Teus tesouros.
Senhor, hoje oramos por discernimento espiritual. Afiemos nossas mentes e espíritos para sabermos quando falar e quando permanecer em silêncio. Assim como Jesus navegou entre ensinar as multidões e se retirar para a solidão, concede-nos a sabedoria de proteger as verdades sagradas que plantaste em nossas vidas. Que não sejamos influenciados pelo barulho do mundo. Em vez disso, que nossos ouvidos permaneçam atentos aos sussurros do Teu Espírito Santo, guiando-nos em toda a verdade. Pai, pedimos força contra o orgulho e o ego. Mantém-nos humildes, Senhor, pois reconhecemos que todo dom perfeito vem de Ti. Ajuda-nos a resistir à tentação de nos vangloriar ou buscar validação pelo que estás fazendo em nossas vidas. Ensina-nos a abraçar a beleza das temporadas ocultas, sabendo que algumas das Tuas maiores obras nascem na obediência silenciosa. Que nosso testemunho brilhe no Teu tempo, não no nosso. Concede-nos paciência e confiança para esperar pelo tempo designado da manifestação, sabendo que o Teu tempo é perfeito e Teus planos são bons. Senhor, pedimos resiliência, força espiritual, emocional e mental. Como escolhidos Teus, sabemos que enfrentaremos momentos de incompreensão, inveja e até traição. Nesses momentos, mantém nossos corações firmes. Ajuda-nos a ser rápidos para perdoar, lentos para nos irarmos e inabaláveis em nosso foco no propósito maior ao qual nos chamaste. Que nos elevemos acima das ofensas, firmes no conhecimento de que nossa validação última vem de Ti. Pai, oramos por clareza quanto às nossas missões divinas. Ilumina o caminho que preparaste diante de nós e revela os passos que devemos dar. Permita-nos discernir quando agir com ousadia e quando permanecer escondidos, sabendo que algumas missões requerem preparação silenciosa. Ensina-nos a confiar na Tua orientação, pois Tu conheces o fim desde o princípio e Tua sabedoria nunca falha. Senhor, entregamos nossos desejos a Ti. Quebra toda ambição ou plano que não esteja alinhado com Tua vontade. Molda nossos corações para desejar o que Tu desejas, para que nunca revelemos prematuramente os tesouros que nos confiaste. Que Tua vontade reine suprema em nossas vidas, sobrepondo-se às nossas inclinações e impaciência humanas. Espírito Santo, pedimos ousadia para vencer o medo de julgamento em um mundo que frequentemente exige explicações e busca validação. Lembra-nos de que nossa confiança repousa somente em Ti. Ensina-nos a caminhar pela fé, sem buscar a aprovação das pessoas, mas regozijando-nos na aprovação de nosso Pai Celestial. Que vivamos para um público de um só, Tu. Pai, oramos por proteção contra os esquemas do inimigo. Guarda nossas palavras, nossas vidas e nosso testemunho. Que todo plano do adversário seja frustrado pelo poder do Teu nome. Cerca-nos com Teus anjos e cobre-nos com a armadura de Deus, para que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Finalmente, Senhor, oramos por um relacionamento mais profundo contigo acima de tudo. Aproxima-nos do Teu coração. Que nossas vidas sejam marcadas não pelo desejo de aplausos ou reconhecimento, mas por uma fome e sede de justiça. À medida que caminhamos contigo diariamente, lembra-nos de que o maior tesouro não é o que nos dás, mas quem Tu és. Em nome poderoso de Jesus, oramos, acreditando e confiando em Teu poder para nos guiar, proteger e sustentar. Amém. Se você concorda com esta oração e a recebe em fé, digite amém e declare que está pronto para caminhar como escolhido de Deus, com sabedoria, humildade e discernimento. Antes de sair, encorajo você a curtir, se inscrever e compartilhar esta mensagem para espalhar a palavra de Deus. Que sua obediência semeie esperança e alegria na vida de outra pessoa. Obrigado por ser parceiro de Deus da obra sagrada. Deus te abençoe.